Queria começar falando de uma relação que existe entre a regra de L'Hopital e o samba carioca. É o seguinte, no século XX havia uma prática comum no meio dos sambistas do Rio de Janeiro, que era de vender um samba. Um sambista pobre, na época, ser compositor não era nada. O sambista pobre, às vezes, fazia um samba e alguém se interessava, às vezes um cantor rico e tal, e comprava o samba do cara. Então ele vendia o samba passava a ser do outro. Inclusive eu ouvi da boca do grande Cartola essa história, que ele disse que não fazia samba mais com o Nelson Cavaquinho, porque uma vez eles fizeram um samba e aconteceu o seguinte, o sujeito veio para o Cartola mostrar um samba. Aí o Cartola disse, mas esse samba é meu. O cara disse, não, é meu, eu comprei do Nelson Cavaquinho. Aí o Cartola ficou puto porque ele tinha feito o samba com o Nelson Cavaquinho, foi lá no Nelson e disse, pô, Nelson, como é que você vende um samba que não é seu? Repara que o Cartola não é nem o problema de vender o samba que não era só dele. Então, a regra de L'Hopital tem a ver com isso pelo seguinte, havia na época, aí no começo do século XVII, havia vários matemáticos bons e havia uma família famosa que era os Bernoulli. E o expoente da família era o Tiago Bernoulli, que tinha um irmão menos famoso, João Bernoulli, que, bom, precisava de dinheiro e tinha um marquês rico, que era o Marquês de L'Hopital, que inclusive publicou um dos primeiros livros de cálculo. E o Marquês de L'Hopital propôs ao João Bernoulli o seguinte, pagar a ele uma mesada desde que o Bernoulli comunicasse ao L'Hopital todas as suas descobertas. Então, a regra de L'Hopital, na verdade, é uma regra de João Bernoulli. E foi como a venda do samba, o João Bernoulli vendeu um teorema. Bom, mas a regra de L'Hopital todo mundo conhece, mas ela tem a ver com curvas parametrizadas. E para chegar a ela, eu vou começar com uma versão do Teorema do Valor Médio, conhecida como Teorema do Valor Médio de Cauchy. A sequência histórica é meio estranha, porque o Cauchy viveu 200 anos depois do L'Hopital e do João Bernoulli. Mas vamos começar pelo Teorema do Valor Médio. A ideia é a seguinte, você tem uma curva C, uma curva plana, sem bicos, e marca 2 pontos sobre a curva C. E aí você tem o vetor, ponto A, ponto B, o vetor AB. E a ideia é que tem uma tangente paralela ao vetor AB. Mas em vez de trabalhar com retas, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um ponto que vai, sobre a curva C, andar de A até B. Então, o nosso ponto sai e ele tem um vetor velocidade. E tem exatamente um ponto em que a tangente, que é dada pelo vetor velocidade, tem essa propriedade. Quer dizer, o vetor V, vetor velocidade, é paralelo ao vetor AB. Vamos refazer, vamos recontar a história. Volta o vetor para cá. E vamos fazer o seguinte, bota um sistema de coordenadas. Então, vamos chamar a coordenada horizontal de f de x, a coordenada vertical de g de x, e o x fica como sendo o tempo. Então, cada ponto da curva tem suas coordenadas f de x, g de x. O A é f de A, g de A, o B é f de B, g de B. E vamos fazer o nosso ponto andar de novo até o ponto de tangência. Repara que agora a gente pode ser mais preciso, porque esse ponto de tangência corresponde a um tempo x0. E o vetor velocidade tem suas coordenadas, f' de x0 e g' de x0. Por outro lado, o vetor AB também tem suas coordenadas, f de B menos f de A, g de B menos g de A. Então, uma maneira de expressar que esse vetor V é paralelo ao vetor AB é dizer que a coordenada vertical de V
dividido pela coordenada horizontal de V, quer dizer, a inclinação de V, é igual a de A. Então, é uma nova versão do teorema do valor médio. Pensar assim, que se f e g são funções contínuas em AB e deriváveis no intervalo aberto AB, então existe um ponto x0 em AB tal que vamos mudar e fazer essa nova expressão para G' sobre F' igual a G de B menos G de A sobre F de B menos F de A. Porque essa do quociente, ela encrenca quando algum dos denominadores for zero. E essa que a gente colocou aqui no quadro final não tem esse problema. Então, esse teorema é o teorema do valor médio na sua versão mais geral, conhecida como teorema do valor médio de Cauchy. Então, esse teorema é a versão para curvas parametrizadas do teorema do valor médio. E ele é conhecido, chamado por alguns de teorema do valor médio de Cauchy. E esse teorema a gente vai usar para demonstrar a regra de L'Hopital no seu caso mais geral. Então, a regra de L'Hopital, o que ela diz? Você tem duas funções definidas no intervalo. Eventualmente, elas não têm que estar definidas no ponto A. Ponto A que é o ponto que interessa. O que importa é que as duas tendem a zero em A, então o limite de G sobre F é um limite indeterminado. Mas se você tiver o limite do quociente das derivadas, então você tem o limite do quociente das duas funções. A gente pode expressar isso em termos de curvas planas, com a mesma ideia do teorema do valor médio. A gente bota a curva, que é dada por F na coordenada horizontal e G na vertical. Então, quando x varia e vai até A, F de x e G de x dão um ponto que, quando x tende a A, tende para o ponto 0, 0. Muito bem. Repara, o vetor que liga a origem 0, 0 ao ponto que a gente está chamando de P de x tem suas coordenadas F de x e G de x. A inclinação dele é exatamente o quociente cujo limite a gente quer calcular. E pelo teorema do valor médio, tem um ponto ali no meio, né, entre x e A, ponto que nós estamos chamando de C de x, e tal que o vetor velocidade ali é paralelo ao vetor que vai de O a P de x. Bom, nesse caso a gente pode supor que f de x é diferente de zero. Se f de x assumisse o valor zero arbitrariamente perto de A, não daria para pensar nesse quociente. Então, a gente pode dizer que g de x sobre f de x é g' de c de x sobre f' de c de x. E o que acontece agora quando x tende a A? O c de x está entre x e A. Então, se o x tende a A, o c de x também tende a A. E aí g' de c de x sobre f' de c de x tende a B. E isso demonstra o nosso teorema. A regra de L'Hopital, claro, tem outros casos. Esse é o caso 0 sobre 0, tem o infinito sobre infinito, tem o caso em que o A é infinito, mas todas são variações técnicas em cima dessa ideia. Você pode dar uma olhada nos bons livros, vai encontrar as demonstrações.